Olá, meus amigos! Aqui estamos nós, eu e o Dunga, para a nossa primeira aula desse curso que tem transformado tantas pessoas comuns do banco de igreja em pregadores. E você será também impactado, alcançado por essas aulas que nós vamos dar para vocês, que ao longo desses 25 anos da minha vida missionária, nós estamos montando a parte técnica também, né? Porque não podemos depender simplesmente da nossa parte espiritual. A nossa parte espiritual nós já sabemos que é a base. Mas na aula de hoje, você vai descobrir qual é o teu chamado. Aquilo que eu e o Dunga um dia ouvimos aqui e aqui, Deus tocou, transformou, realizou, e hoje estamos nós aqui, porque nós temos um objetivo com essas aulas que nós vamos dar a você. Dunga, tudo bom, irmão? Vamos lá, vamos formar. Qual que é o nosso grande objetivo desse nosso curso online? Astro, primeiramente, é uma alegria estar com você nesse projeto. É fantástico. Eu já tenho colhido os frutos disso com pessoas que nos encontram nos aeroportos, nas rodoviárias, no nosso vai e vem da vida missionária. Quantas pessoas agradecendo, né, por essa disposição que nós temos de partilhar aquilo que nós aprendemos. Pois é, Astro, nessa nossa primeira aula, nós vamos hoje entregar nas mãos das pessoas duas técnicas maravilhosas. Primeiro, é claro, vamos falar do nosso chamado, vamos dar o nosso próprio exemplo. Eu de quase 35 anos de caminhada, você também, e pregando a palavra de Deus, nós dois praticamente com o mesmo tempo, 30 anos aí. Vamos falar um pouquinho desse chamado, mas também vamos dar aos nossos alunos, digamos assim, a oportunidade de se descobrirem em suas características. Ou seja, nós pegamos aí dois personagens muito conhecidos, muito bem falados na Bíblia, que é Paulo e Apolo, né? Duas personalidades bem diferentes e duas personalidades tremendamente importantes na cultura helenista, na evangelização dos gentios, aqueles que não eram judeus e que precisavam ser alcançados pela palavra. E vamos descobrir hoje nessa aula a característica de cada um deles, para que os nossos alunos possam se ver em um ou em outro. E nós vamos perceber que os dois foram fantásticos. Eu quero louvar a Deus porque as pessoas vão poder se ver. Será que eu sou mais Apolo? Será que eu sou mais Paulo? Será que aquilo que eu vejo em mim eu posso desenvolver mais nessa linha? Isso para nós é muito importante, porque nós fizemos esse caminho, nos descobrimos em nossas próprias características e por isso estamos rendendo tantos frutos, graças a Deus, para a nossa amada igreja. Então, estou muito feliz, Astro, muito feliz e feliz de estar com você, porque você tem uma pedagogia muito bacana para preparar as aulas, para nos ensinar, e fazer essa parceria com você, para mim, é uma grande honra. Vamos lá? E nós temos um grande objetivo juntos, né, Dunga? É formar esse exército de evangelizadores, de pregadores, de palestrantes nessa era digital, essa era online, né? E nós podemos alcançar você nesta aula e apresentar um pouco daquilo que foi a minha vida, como foi o meu chamado. Eu prego há quase 30 anos, eu venho pregando a palavra de Deus em tantos e diversos lugares, países, cidades, paróquias, palcos, púlpitos, tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo do nosso chamado, eu e o Dunga, nós preparamos ali as técnicas que nós temos usado. E essa técnica, gente, junto com a unção, que é claro que não pode faltar, não vamos nem discutir isso, né? A unção é a base de tudo, a nossa espiritualidade é a base de tudo. Mas quando nós colocamos a unção junto com a técnica, não tem erro. As pessoas são tocadas, transformadas e almas levadas a Deus. Esse é o objetivo desse nosso curso. Então, hoje, como o Dunga estava falando, nós vamos descobrir, a partir do meu chamado, qual a minha característica. Porque a gente vê nos tempos de hoje, né, Dunga? Quantos pregadores, quantas características. Tem um pregador, por exemplo, o professor Felipe Aquino. Tem outro pregador, Dunga. Tem outros pregadores, aquele que você conhece, aquele que prega. Enfim,
Alguns vão mais para o lado da cura, outros vão lá para o lado catequético, outros vão mais para o lado da transformacional, aquela injeção de ânimo, de quebrantamento. São grandes evangelizadores, cada um com a sua característica. E você? Você que prega, qual que é a tua característica? E você quer começar a pregar, qual a melhor forma e por onde você começar? Vamos lá? Como o Dunga falou, nós vamos apresentar aqui duas pessoas, dois grandes evangelizadores de uma mesma época e que estão hoje, para nós, como espelho. Você vai olhar a característica de um, você vai olhar a característica do outro e vai dizer, eu vou seguir esta linha. Não que você tenha que ficar só numa linha. Tem alguns momentos que vão te chamar para ser um pouco mais catequético. Tem alguns momentos que vão te chamar para ser um grupo de oração de cura e libertação. É claro, mas você sempre vai ter a sua característica, a sua forma, o seu modo de transmitir, de comunicar a palavra de Deus e transformar vidas. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar, primeiramente, Dunga, de um personagem muito conhecido e que você pode se parecer com ele, porque ele teve uma grande conversão em Atos capítulo 9. Ele caiu do cavalo quando estava indo perseguir os cristãos e teve um encontro pessoal com Jesus. A caminho de Damasco, Atos capítulo 9, ele caiu do seu cavalo. O nome dele é Paulo. O nome Paulo significa pequenino. Ele era o grande Saulo, perseguidor da igreja, e que quando caiu do seu cavalo a caminho de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus perguntou para ele, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse para Jesus, Senhor, eu não persigo a ti. E o mesmo Jesus, aquela mesma voz a caminho de Damasco, disse para ele, quem persegue os meus, persegue a mim. E naquele momento ficou cego por 3 dias. E ali começou, a partir desse encontro pessoal com Jesus, todo um caminho de evangelização. Ali começou verdadeiramente a igreja. Paulo foi o grande evangelizador do seu tempo. E até hoje, Paulo, são 2 colunas na igreja, Pedro e Paulo, né? Mas hoje nós vamos falar de Paulo. Esse homem que formou a comunidade, as primeiras comunidades. Esse homem que não conviveu com Jesus como os outros apóstolos, mas ele teve esse encontro tão forte, uma vida tão de grande transformação, e a partir daí ele começou a ensinar, a pregar, a evangelizar, entrou na Europa, entrou em Roma, entrou na Grécia, e evangelizando em todos os lugares. Esse homem, gente, Paulo, o Dunga pode até falar um pouco mais dele, para que eu possa ler algumas palavras dele mesmo, dizendo a respeito dele mesmo. Por exemplo, né, Dunga? Ele, no capítulo 2, a 1 de Coríntios, capítulo 2, é ele falando para a comunidade de Coríntios. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência. 1 de Coríntios 2, versículo 4. Ele está dizendo, a minha palavra, a minha pregação está longe de eu ser eloquente. Paulo não era eloquente, gente. Paulo não era um grande pregador. Paulo não era alguém que impactava com suas palavras. Mas ele diz, a minha palavra e a minha pregação está longe da eloquência persuasiva, da sabedoria. Mas era antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. Ele era cheio do Espírito Santo, mas nem por isso era um homem que motivava as pessoas, que quebrantava as pessoas. Não era um grande evangelizador eloquente, mas a sabedoria de Paulo, o conhecimento de Paulo, porque ele era judeu. Ele teve a sua formação, né, Dunga? Por isso que ele poderia pregar. Ele teve sua formação e seu formador. Não é isso, Dunga? Uma característica boa até para as pessoas que estão em casa agora, conectadas conosco, para já começarem a se aperceberem em que estilo elas estão mais encaixadas. Por exemplo, Paulo, a própria palavra vai dizer, ele era um perseguidor. Por
por que era considerado um perseguidor? Porque ele já vivia dentro de uma lei, a lei judaica. Ele era fariseu, ele era cidadão romano, ele era judeu, ele tinha uma carta de irrepreensão. Então ele era um homem muito correto, dentro de uma religião judaica, dentro de leis. Então, nós já vemos aí que Paulo não era um homem ruim pelo fato de estar perseguindo, porque ninguém tinha noção de que aqueles homens não se tratavam de uma seita. As pessoas tinham essa ideia, né? Aquelas pessoas que estavam vivendo o judaísmo de uma maneira mais radical, eles olhavam aqueles primeiros, que nem eram chamados de cristãos ainda, como um perigo para a sua religião. Então, eles estavam, a princípio, defendendo aquilo que eles acreditavam. Então, Paulo era um homem correto, Paulo era um homem íntegro, Paulo era um homem sério, mas precisava conhecer a graça. Então, muitas vezes, nós temos aí muitos pregadores que também têm essa característica. Na sua vida particular, na sua profissão, naquilo que é o seu dia a dia, são pessoas tremendamente corretas. É interessante, Pastor Mar, quando a gente conversa com pessoas assim, essas pessoas, muitas vezes, elas não são tão, assim, brincalhonas, elas têm aquela personalidade um pouco mais, sabe, centrada, e é uma boa característica. Para essas pessoas, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo, que era um homem extremamente correto, vai conhecer agora, vai ter uma trombada, vai cair no cavalo, vai ter uma experiência maravilhosa com a graça de Deus. Né? Ele vai continuar sendo aquele personagem, aquela personalidade, ele não vai ter eloquência nas palavras, mas o que suas cartas vão provocar nas comunidades, e ele, por ter uma personalidade tão forte, vai escrever essas cartas de dentro de presídios, de prisões. Ele vai apelar para isso, apelar para aquilo, vai apelar para Roma. Ele vai ficar, por exemplo, ali em Cesareia Marítima, quando nós visitamos ali em Israel, 2 anos esperando que o governo de Roma o chame para ele ser ouvido. Então, veja bem, ele apela, ele usa, ele é um homem inteligente, íntegro, e depois de convertido ao cristianismo, vai sofrer também as consequências disso. Então, hoje, nós, quando vamos ao encontro, nós vemos pregadores, assim, mais do fogo, digamos assim, né? Pessoas bem carismáticas que pregam o batismo no Espírito Santo. Nós temos pregadores mais querigmáticos, nós temos também temos pregadores catequéticos. Então, essas personalidades dão essa harmonia na nossa igreja. Todos são extremamente importantes. E o objetivo dessa aula de hoje é que nós queremos que você valorize quem você é. Que você não queira se parecer com fulano, fulano, não precisa. É dentro da sua característica que você, que vai ter uma experiência com Deus e sente o chamado de ser um pregador, um palestrante, é dentro da sua característica que Deus vai te usar. Então, primeira dica, você não precisa imitar ninguém. Deus vai fazer algo a partir da sua personalidade. Ele vai apenas colocar uma dose a mais de uma graça, de sobrenatural, sobre essa personalidade que você já tem, esse seu caráter, essa sua maneira de ser, como você é lá no trabalho, no dia a dia com a família, com os amigos, como você é conhecido. Então, vai usar dessa sua personalidade, e dentro dessa personalidade, você será um grande pregador. Assim era Paulo. E ele mesmo, como o Astro acabou de ler para nós, a minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele reconhece que ele não é um homem
eloquente nas palavras. Mas também ele diz, portanto, o que age em mim é realmente o poder de Deus. Então, dentro das suas características, meu irmão, você que está nos vendo agora, primeiro, valorize-se, se descubra como tal, e dentro dessa personalidade, você vai desenvolver a sua maneira de pregar a palavra de Deus, seja no grupo de oração, num grande encontro, dentro de um estádio, usando da internet, né? Nós temos vários pregadores hoje, como o professor Felipe Aquino, como o padre Paulo Ricardo, e tantos outros que usam da internet com homilias, com reflexões, e muitas vezes no palco eles também atuam de uma maneira fantástica, e cada um dentro da sua personalidade. Olha, se você colocar de um lado Padre Léo, do outro lado Professor Felipe Aquino, por exemplo, meu Deus, são duas personalidades completamente diferentes, mas as duas, nós os ouvimos como com um bálsamo sobre nós. Então, é isso que nós queremos que você se descubra na aula de hoje. É muito importante você fazer essa leitura da sua personalidade. Segue aí, Astro. Porque também confirmando, olha, agora é a comunidade. Primeiro foi Paulo falando de si mesmo. Agora, em 2 de Coríntios 10:10, 2 de Coríntios 10:10, é a comunidade de Coríntios falando dele. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes. Como o Dunga falou, ele escrevia muito bem. O conhecimento dele, era que ele fortalecia as comunidades através de cartas. Ele motivava através das cartas. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes. Mas quando está presente sua pessoa, ou seja, a tua palavra, a tua pregação, é fraca e a palavra desprezível. Já pensou um pregador ouvir isso dele? Era para parar tudo. Mas ele sabia que ele conhecia a sua característica. Ele era profundo conhecedor dos 613 preceitos da lei do judaísmo. Ele foi formado aos pés de Gamaliel. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele tinha um forte testemunho. Então, isso fazia dele um grande homem. Um grande homem. Um grande ensinador da palavra de Deus. Olha as características de Paulo. Então, nós estamos colocando aqui, primeiro, para que você possa se encontrar em Paulo, encontrar suas características. Será que você é um Paulo hoje? Que era Saulo, teve uma grande conversão, e aí entra um grande testemunho, e desse testemunho a gente sabe que nasce aí o desejo de testemunhar Jesus. Você começa a testemunhar, como Paulo começou a testemunhar. Eu, sangue romano, eu, soldado, eu isso, eu aquilo. Hoje, fui alcançado por Jesus Cristo a caminho de Damasco. Ele vai narrando a sua história. É um testemunho que ele tem. E ele junta o testemunho dele, o conhecimento dele e a convivência com os discípulos de Jesus para conhecer Jesus. Então, vamos lá. Paulo, que era Saulo, não vem de uma família tradicionalmente cristã. Ele teve um encontro com Jesus. Paulo era judeu. Paulo era um forte perseguidor de qualquer seita. É por isso que aqui, suas cartas são fortes. Mas quando você está, a tua palavra é desprezível. Não que a palavra de Paulo seja desprezível, se você parecer com Paulo, mas Paulo era catequético. Ele ensinava através dos seus livros, vamos dizer, através de suas cartas. Então, são características. E o Dunga falando do padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, do padre Léo. Olha quantas características, né, gente? Quanta riqueza dentro da nossa igreja. E a sua? Qual é a tua riqueza que já está dentro de você e você precisa entregar para essa igreja? Para transformar a partir do teu chamado. Deus tem um chamado para você. Se você está hoje assistindo essa aula,
aprendendo essas técnicas e se descobrindo, deve estar fervendo dentro de você o desejo de anunciar a palavra. E quantas pessoas se prendem nesse medo de anunciar? Aí a pessoa que está em casa diz assim, mas onde está a técnica, especificamente, nisso que vocês estão falando? Bom, o que nós estamos falando agora, nesse momento, onde está a técnica? Está justamente de você fazer uma leitura de quem você é. Essa é uma técnica, ou seja, é algo específico, é técnico, é uma visão técnica. Porque se você fizer uma leitura correta de quem você é, o seu aproveitamento como pregador será muito maior. Veja, se você não tem uma eloquência das palavras, não adianta você se alongar nas palavras. Você tem que ser mais sucinto, você pode preparar melhor a sua fala, você pode falar através de tópicos, para você não se perder, porque a sua eloquência, a sua didática, a sua oratória, ela não é lá tão boa assim. Isso não é demérito, isso não é fraqueza alguma, é uma constatação. E constatando isso, você vai perceber também, assim como Paulo, que ele escrevia muito bem. E quem lia suas cartas, como nós as lemos hoje, se enchia de sabedoria. Então, muitas vezes, você vai pregar sim, mas entendendo que suas palavras não são tão encantadoras como a de outros. Então, você vai precisar preparar melhor a sua pregação, vai pregar sobre tópicos, apoiada em tópicos, para você não se perder. Você vai trazer esse conteúdo maravilhoso que você tem, as pessoas vão ficar encantadas e você não vai se pegar repetindo palavras, buscando, né, a concordância das frases, porque você já se preparou melhor, você já escreveu. Isso é uma técnica, isso é muito importante, porque às vezes nós percebemos pessoas com muito boa vontade que se alongam muito no discurso e depois fica cansativo. E essas pessoas são muito boas, têm um conteúdo muito bacana e precisam preparar melhor. Paulo usou dessa técnica. Ele preparou, ele escreveu e outras pessoas leram e nós hoje, inclusive, lemos essas cartas. Claro que ele também pregava, claro que também ele exortava, mas o forte dele não era isso, como a própria palavra está dizendo. O forte dele não era o presencial, não era a oratória. O forte dele era essa escrita, essa caneta. Então, se você hoje se vê assim também, se dedique um pouco mais, estude, prepare, pregue, mas pregue de uma maneira um pouquinho mais organizada. As pessoas vão amar o seu conteúdo. Certo, meu amigo Astromar? A partir desse momento que nós nos identificamos ou não com Paulo, nós vamos ajudar você a descobrir quem você é e vamos entregar aqui para você ferramentas para que você possa organizar a sua pregação e com unção, a sua palestra, a sua pregação terá 3 partes: introdução, desenvolvimento e finalização. Mas para isso não adianta você ter as 3 partes de uma pregação, introdução, desenvolvimento e finalização, se você não sabe por onde começar. É por isso que nós precisamos, primeiro, é claro, do chamado. E me identificar e me achar qual é a minha característica. E a partir daí, você se identifica. Ou com Paulo, ou com Apolo. Apolo. Né? Ou Paulo, ou Apolo. Mas você diz, mas quem é Apolo? Apolo, a Bíblia não diz como foi a sua conversão, como diz a de Paulo. Apenas diz que era um homem de muito fervor quando pregava. Era um homem que arrastava a multidão. E a multidão entendia e a multidão prestava muita atenção em Apolo. E tem um momento que fala de Apolo de uma forma muito, muito poderosa, o anúncio dele. É em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos 18, versículo 24.
até o 28. Quer ler aí, Dungão? 24 a 28? Quero sim. Faço questão de ler, porque realmente muitas pessoas irão se identificar. Eu acredito que a maioria vai se identificar com Apolo. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que a maioria dos nossos alunos vão se identificar com Apolo, porque é como se ele fosse um pregador da renovação carismática católica, por exemplo, né, da época. Um homem realmente espontâneo, que tinha uma eloquência nas palavras maravilhosa. E veja que nós estamos comparando dois gigantes, né, da igreja, dos primórdios da igreja primitiva ainda. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo 24, diz assim: Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o receberam bem. A sua presença em Coríntio foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Meu Deus, né? Então a gente vê aí um homem com uma eloquência nas palavras fantástica, a ponto de Áquila e Priscila, que também eram companheiros de Paulo, se encantarem com o discurso dele ali na sinagoga. Ele era judeu, instruído nas Escrituras, ou seja, na Torá, o Pentateuco, os Salmos, os profetas. E ele não conhecia ainda o batismo no Espírito Santo, ele não orava em línguas ainda, mas ele conhecia o batismo de João, o batismo de uma conversão. Ele se converteu de fato. Como foi, como a Bíblia não narra a história dele, né? Mas a Bíblia não narra, simplesmente não narra. Mas a Bíblia diz que ele era eloquente. Ele falava, vamos pensar, era um Padre Jonas na vida, né? Quando começava a falar, o coração da gente ardia, o olho brilhava e aquele silêncio imperava. Esse é uma característica maravilhosa. Não é mais e não é menos que Paulo. É diferente. É isso, diferente. E esse diferente, gente, é que faz a igreja ficar bonita, entendeu? Quantas vezes nós fomos em encontros onde o pregador que estava comigo, pregando, dividindo o encontro, era completamente diferente de mim. A maneira que eu pregava e a maneira com que eu pregava eram duas formas completamente diferentes, mas elas se completavam. E nós entendíamos isso. E eu fiquei, por muitas vezes, quando eu estive nessa situação, de ver um pregador comigo dividindo o ensino de um encontro de 2 dias, por exemplo, né? 3 pregações para mim, 3 pregações para ele, e ele pregando de uma forma completamente diferente da minha, mas eu sentava e sento até hoje, escuto, admiro, percebo, puxa, que bacana, eu não consigo pregar daquela maneira, e ele, da mesma forma, me olhando pregar, e a gente vai se completando. Então, Paulo, daquele jeito, Apolo, desse jeito. Eu tenho certeza que você em casa, e essa é a técnica da aula de hoje, você está começando a se ver, né? As duas formas, as pessoas precisam ser muito bem versadas na Sagrada Escritura. Ou seja, precisam estudar a palavra de Deus. Futuramente, nas próximas aulas, vamos falar para vocês, por exemplo, de objetos na Bíblia, de nomes, de guerras, de lugares, de personagens, de parábolas, que vão complementar, que vão elucidar toda a nossa pregação, a nossa palestra. Então a gente precisa conhecer. O Espírito recorda daquilo que está dentro da gente. Se não tem nada,
não tenho o que recordar. Mas, independentemente da sua característica, estudar é muito importante. E agora estamos diante de Apolo. Que personagem maravilhoso da Bíblia, o meu amigo Astro. O que você me diz dele? Você falando aí dos pregadores, as diferenças, né? As características diferentes. Achei lindo a hora que você falou, irmão. Nem mais e nem menos, nem melhor nem pior. Diferentes. Quando eu vejo a riqueza, o que é um PHN, que prega ali, eu com a minha característica, o Dunga com as suas características, Padre Paulo Ricardo com sua característica, e no final saímos todos nós enriquecidos com aquilo que é diferente. Eu sei que muitas vezes nós vamos ao encontro, que é um pregador do começo ao fim, cura, libertação, cura, libertação, cura, libertação. Você sai, sim, claro, com a sua eficácia daquilo que foi orado, pregado, proclamado, profetizado na tua vida. Mas também nós necessitamos do conhecimento de Jesus Cristo, né? Eu sempre falo, a fé gera a cura, mas muitas vezes a cura não gera a fé. A fé gera a cura. Mas muitas vezes a pessoa é curada, mas isso não gerou a fé nela. E a pessoa se perdeu. Agora, o conhecimento significa... A palavra conhecer na Bíblia significa ter uma experiência íntima com alguém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela disse, como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Não é que Maria não conhecia nenhum homem. Maria não tinha tido experiência íntima com o homem. Então, ter experiência com o Senhor é isso. Tem quantas pessoas que, através da pregação do Padre Paulo Ricardo, de um ensino rico do professor Felipe Aquino, da parte forte de evangelização, de conversão, o Dunga pregando. Quem disse que tudo isso não gera nas pessoas conhecimento e transformação de vida, que nós chamamos de conversão? Então, nós vemos aqui as características, né, de cada um deles. A gente vê as características de Paulo, a gente vê as características de Apolo, a gente vê a característica de Dunga, a gente vê a característica de Padre Léo, a gente vê a característica de professor Felipe Aquino, a gente vê cada característica dos seus pregadores, Ironias Pudaro, Irmã Zélia, Rodrigo Ferreira. Olha a riqueza da nossa igreja, gente. Então, tudo isso entra também você. Você, com a tua forma de anunciar, você com a tua forma de receber o teu chamado, e está fervendo aí no coração. Você não sente, Dunga, que está fervendo no coração das pessoas? Para a gente finalizar e passarmos as características de Paulo e Apolo. Enquanto o Dunga vai falando, eu queria que você preparasse aí uma caneta, um papel e dividisse a folha no meio. Você divide uma folha no meio. Aí, enquanto o Dunga for falando, eu vou falar uma e o Dunga vai falar outra. De um lado, escreve Paulo. De outro lado, você escreve Apolo. Enquanto o Dunga vai falando dessas características, Dunga, você não sente que está fervendo no coração? A gente está aqui, ó. Se ferve no meu coração, se ferve no coração desse meu irmão. E você que está aí nos escutando? Está fervendo no teu coração a vontade de descobrir isso que existe dentro de você. Eu gosto muito de uma música que fala: ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O que é iluminar essa mina escura? Nada mais é de descobrir o ouro. Nada mais é do que descobrir as características, as qualidades, os dons que tem dentro aí do teu coração. É Paulo, é Apolo, não importa. O que importa é você começar com desassombro, como diz a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Anunciar esse Cristo vivo, com o teu jeito, com a tua forma e com a sua característica, a partir do teu chamado. Dunga, você
vai ler Paulo ou Apolo? Eu leio um e você lê o outro. Olha, eu vou deixar o Apolo para você, porque você é uma pessoa que fala do coração, é uma pessoa que... Eu acho que nós dois somos meio Apolo, hein? Nós somos Apolo, mas sabe o que preparando essa aula, a gente vai também se analisando, não é isso? Sim. Eu e você, nós estamos nos aproximando muito também de Paulo, porque de uns tempos para cá, antes eu pregava o meu testemunho, né, Duga? Nós pregávamos nosso amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, Espírito Santo, comunidade, que é o querigma. Então, muito Apolo, pregando o querigma, conversão, contra o pecado, salvação, dando o nosso testemunho, contando a nossa história. E hoje nós temos estudado muito, Duga. Eu sei que você é um homem estudioso, você hoje se tornou um estudioso da palavra de Deus. Então hoje, tanto eu como você, que somos Apolos, estamos nos aproximando muito de Paulo, para que a gente possa expor também o nosso conhecimento. Esse curso que nós estamos transmitindo para vocês, nada mais é do que eu e o Dunga sendo aqui o Paulo. Nós estamos nos aproximando muito de Paulo. Um pouquinho de Paulo para as pessoas. É a fruta de Paulo que mora em nós, né? Então... É verdade. Você disse uma coisa muito interessante, até porque eu estou com 55 anos de idade, você com 54, se eu não me engano. Isso. Né? E já vivemos bons anos da nossa vida, graças a Deus temos ainda, se Deus quiser, alguns bons anos ainda de vida missionária, mas o fato é que nós vamos nos apaixonando pela palavra. Eu estou aqui, por exemplo, com um estudo que também nós vamos levar para você, onde vai falar sobre datas. Datas. Só datas. É uma lista de datas de anos, de impérios, dominações, de reis, de imperadores. Então, a sede de conhecimento, para a gente entender um pouco a cronologia da história, é muito importante. É natural. Vamos envelhecendo um pouquinho, vamos nos tornando cada vez um pouco mais Paulo, sem nunca deixar de ser Apolo. Né? Mas é importante. Olha só algumas características do nosso querido amigo Paulo. Anotem aí. Do lado da folha. Exatamente. Então põe aí, você que já dividiu Paulo e Apolo, anota aí algumas características de Apolo. E algumas, vou até te dar uma passagem bíblica para depois você também procurar aí na sua Bíblia. Por exemplo, uma das características de Paulo, gente, olha só. Forte testemunho de conversão ao cristianismo. Você pode conferir isso em Atos, capítulo 9. Um forte testemunho de conversão ao cristianismo. Quantos saem da droga, da prostituição, do adultério, e contam o seu testemunho, não tem vergonha de dizer onde foram, quem foram, o que fizeram. É um forte testemunho de conversão, como a gente pode ver lá em Atos, capítulo 9. Mas também, Paulo, conhecedor da história do Antigo Testamento, das 613 leis do judaísmo. Você acha que decorar 10 mandamentos é difícil para nós? Imagine 613 para os judeus. Né? E Paulo sabia de cor, observava. Então, veja uma característica dele. É interessante, tem muitas pessoas que têm essa característica. Conhecem os sacramentos, o culto do dogma, da doutrina, conhecem os dons extraordinários do Espírito, sabem muito, decoram capítulos, versículos, têm facilidade disso. Então, que bacana, que característica linda do Paulo. Outra coisa, estrategista e bem planejado. Ele se planejava. Veja, ele estava num lugar já escrevendo para o outro, já apelando para o outro, já sabendo que, entendeu? Todas essas idas e vindas dele, Corinto, Éfeso, Roma, própria Jerusalém, onde ele estava preso, ele já estava arquitetando para onde eu vou, a quem eu apelo, e foi assim que ele foi percorrendo todos esses lugares. Então ele é estrategista, planejado, um homem de planejamento. Tantas pessoas
têm essa característica, né? Que planejam tudo, colocam metas, né? Vai montar uma palestra, escreve tudo certinho ali, faz os tópicos bacanas. Uma característica maravilhosa. Olha outra também. Disciplinado. Um homem disciplinado. Quantas pessoas têm disciplina? Não, agora é o meu horário de rezar. Agora é o meu horário de estudar. A minha missa é todo dia, tal hora. Ou todo domingo, tal hora. Né? Dá até para arrumar mala para sair para a missão, é meticuloso. Né? É ali, ó, disciplinado, coloca tudo, não esquece nada. É uma característica maravilhosa. Olha só a outra. Bem formado, no caso dele, na escola de Gamaliel. Quantos, né, hoje querem fazer filosofia, teologia, fazem o estudo da palavra diariamente, né? Independente do método que você usa, né? Por acaso, aqui na Canção Nova, as pessoas usam a Bíblia do meu dia a dia, ou a Bíblia foi escrita para você, um método muito bacana que o Padre Jonas desenvolveu. Então, são disciplinados, bem formados, no caso ele na escola de Gamaliel, que era uma escola maravilhosa da época. Hoje, existem também muitas fontes onde você pode buscar formação. Outra característica, transmitia com sabedoria, porém sem eloquência. Então ele tinha que ser sucinto, ele tinha que ser tão planejado, tão disciplinado, porque se ele não fosse planejado, disciplinado, ele ia se perder, porque ele não tinha uma eloquência. Ele não era encantador quando falava, ele era encantador quando escrevia. Né? Então tem muitas pessoas que pegam o microfone às vezes e começam a falar, e se repetem muito. Sabe quando a pessoa fala uma palavra e fala mais 4, 5 palavras sinônimas? Que eu já disse que Deus quer quebrar, aquebrantar, dobrar. Aí ele começa a se repetir. Então isso passa a não ser interessante. Temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Catequético, disciplinado, já falei, pregava com autoridade, maravilhoso, presencialmente pouco persuasivo, porém, em suas cartas eram perfeitas para exortar e instruir as comunidades. Gente, esse era o Paulo. Eu acho que você que está em casa, nos vendo agora, está se comparando ou a Paulo ou a Apolo. Pode ser que depois de um tempo você tenha um pouco da característica de cada um deles. Né? Talvez você tenha o dom da palavra, mas tem pouco conhecimento e vai correr atrás do conhecimento. Talvez você tenha muito conhecimento, mas é tímido para falar e vai vencer essa timidez e vai, um dia, quem sabe, conseguir pregar um pouco mais. Mas o interessante é que hoje, nesse start, nesse início de vida de pregador, de palestrante, você se identifique para que você possa realmente buscar aquilo que lhe falta. Agora o meu amigo Astromar vai falar um pouquinho do nosso querido Apolo. Fala aí, meu amigo. Apolo, né? Eu fico percebendo, né? As pessoas anotando aí, né, Dunga? Do lado da folha, Paulo, do lado da Apolo. Aí você fala, eu sou isso. Mas eu acho que eu sou isso. Gente, dentro de nós mora um Paulo e um Apolo. Nós é que desenvolvemos ele com algumas características que já vêm, como Apolo, não sabemos da sua conversão, Paulo, com uma conversão forte. E as 10 características de Apolo. Está em Atos 18, 24 a 28, diz assim: primeiro, como você viu, Paulo teve uma forte conversão. A Bíblia não fala da conversão de Apolo. Se a Bíblia não fala, é que não teve uma grande conversão. Era alguém ali, frio naquilo que fazia, encontrou Jesus. Apenas isso. Então, ele não teve uma forte conversão. Porém, instruído no caminho do Senhor. Porque esse instruído no caminho do Senhor, que provavelmente os pais já transmitiam algumas coisas do conhecimento da Bíblia, do Pentateuco, do Antigo Testamento, né, dos Salmos, já apresentavam para ele. Agora, essa característica número 3 significa eloquente
nas palavras. Porque tem algumas pessoas que mesmo longe de Deus, mesmo anunciando a Bíblia, ele é eloquente, ele tem argumento, ele fala bem, né? Porém, esse eloquente que a palavra diz aqui, esse eloquente nas palavras, é na palavra do Senhor, é no anúncio do Evangelho. Era um homem eloquente quando falava, era um pregador do fogo, era um homem motivador, era um homem que pregava e transformava a vida de pessoas, né? E o número 4, ele era conhecedor das Escrituras. Número 5, pregava com fervor. Pregava do fogo. As pessoas saíam quebrantadas, tocadas, né? Cheias do Espírito Santo. Eu fico imaginando as pregações dele, no final era batismo no Espírito, né? No final de uma pregação dele. Pregava com fervor, número 5. Número 6, ao contrário de Paulo, pouco estratégico, ou quase nenhuma estratégia. É aquele que pregava, né? Ia falando, usando poucas técnicas e pouco conhecimento de tudo, de conhecimento geral. Animava as comunidades com suas pregações, não com suas cartas. Animava as comunidades com suas pregações, não por carta. Número 8, com muita coragem, refutava aos judeus. Ele discutia com os judeus, com argumento, com muita coragem e argumento. Ele refutava os judeus, anunciando quem? Anunciando Jesus Cristo. Que não é fácil, gente, se anunciar Jesus, anunciar o Messias para um judeu. Mas ele fazia isso. Número 9, a Bíblia diz também que ele ensinava com precisão. Ele falava com precisão daquilo que ele sabia. Ele sabia bem menos que Paulo, mas aquilo que ele sabia, ele era cirúrgico, assertivo. Ele era fiel àquilo que ele anunciava. É por isso que ele ensinava com tanta precisão. E número 10, pregações fortes. Não importa se era para o judeu, não importa se era para os discípulos, a pregação desse homem era forte. Está aí, de um lado, 10 características de Paulo, do outro lado, 10 características de Apolo. Encerramos essa primeira aula, aí, falando de você, no teu chamado, passando a característica de 2 grandes personagens de uma mesma época, Paulo e Apolo. E finalizando, querendo que você descubra o teu chamado. Dentro de você tem um chamado. Dentro de mim tem um chamado. Dentro desse meu irmão que está aqui, tem um chamado. O nosso chamado, ele faz com que a gente anuncie Jesus. Paulo ou Apolo? Vamos anunciar Jesus. Não é esse o nosso chamado, Dungão? É isso aí, Astro. Eu espero que as pessoas que estiveram conosco na aula de hoje possam ter feito assim uma boa leitura de quem elas são, das características que possuem, e uma vez visto isso, invistam nisso. Né? Uma vez que se vejam assim, invistam nisso. Busque maior conhecimento, busque maior eloquência, busque entender um pouco mais a dinâmica desse povo que vem sofrido, que vem procurando a palavra, que vem para se abastecer. E seja via internet, seja grupo de oração, grandes encontros, seja em qualquer situação que você, meu irmão, minha irmã, quando for pregar, acima de tudo, muito amor por esse povo. Porque esse povo precisa muito de Deus. E você está sendo chamado a levar esse Deus para essas pessoas. Deus abençoe, né, Astrid? Até a próxima. E assim finalizamos a nossa primeira aula. Fica atento à nossa segunda aula desse nosso curso que você está recebendo aí. Deus abençoe vocês. Valeu! Valeu!